Vamos direto para a Europa. Linha Internacional. Correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Felipe Killing, ao vivo, direto de Londres. Claro, o assunto é vacina, lockdown, muita coisa para ser dita, hein, Killing? Muito boa tarde, bem-vindo aos Bastidores do Poder. Olá, Yuri, boa tarde a você, a Alana, a Bruna. Feliz 2021 para todos vocês. Neste exato momento, o Boris Johnson está fazendo um anúncio aqui à nação, falando sobre mais medidas restritivas. Isso porque, segundo informações que ele mesmo acabou de dar, os hospitais na Inglaterra estão com 40% mais pacientes do que no pico da primeira onda. São mais de 27 mil pessoas internadas por conta da Covid-19. E ele citou que essa nova variante do coronavírus, até 70% mais transmissível, é a principal responsável por essa disparada de casos. Mesmo com medidas restritivas, eles não conseguiram abaixar a taxa de contaminados. Então agora o Boris Johnson deve apertar ainda mais o cerco. Em poucos minutos deveremos saber quais serão todas essas medidas restritivas, mas ele deve anunciar, por exemplo, o fechamento de escolas. Aqui em Londres já está em vigor o fechamento do comércio não essencial, restaurantes funcionando apenas para entrega de comida, e aí as escolas devem ser fechadas. A notícia boa é que começou hoje a vacinação com a imunidade de Oxford, e começou justamente na cidade de Oxford. E o Brian Pinker, aposentado de 82 anos, foi o primeiro a receber a vacina. O Reino Unido comprou 100 milhões de doses no total, 520 mil já estão disponíveis para uso doméstico, e a partir da segunda quinzena deste mês, a expectativa é receber 2 milhões de doses por semana. E o secretário de Saúde disse que o objetivo é vacinar todos do grupo de risco, cerca de 30 milhões de pessoas, até o começo de abril. Mas até lá, a gente pode esperar aí medidas restritivas, como a que o primeiro-ministro Boris Johnson está anunciando agora. Killing, Lana Canepa falando daqui. Primeiro, obrigada por estar com a gente aqui ao vivo, por começar 2021 dando sempre boas notícias sobre o avanço da vacinação. O Reino Unido está em terceiro lugar entre os países que nesse momento já aplicaram mais doses no mundo. Primeiro China, primeiro Estados Unidos, depois a China, que estão quase ali empatados, com mais de 4 milhões e meio de doses aplicadas até agora. Israel ocupando o terceiro lugar e o Reino Unido em quarto lugar nesse momento. Então a corrida pela vacina aí. Me conta como que é a expectativa para você, quando que você deve ser vacinado, você está nessa fila, Killing? Conta pra gente. E aí tem a história da vacina de Oxford, né, que é uma grande polêmica hoje aqui no Brasil, principalmente, porque a gente está aguardando a importação de insumos, que está travada, uso emergencial travado, tudo travado aqui do lado de cá, viu, Killing? Que dureza, né, Lana? Mas olha, a expectativa é que eu receba a vacina, na melhor das hipóteses, só no segundo semestre. Eu estou no final da fila, porque aqui estão vacinando primeiro profissionais de saúde da linha de frente, quem tem 80 anos ou mais. E aí, de acordo com a faixa etária, vem aqueles com 70 anos ou mais, 60 anos ou mais, e no final da fila, adultos saudáveis com idades entre 18 a 50 anos. Tem um site em que você coloca as suas informações e ele faz uma previsão mais ou menos de quando você deve receber a vacina. Só que esse site faz um cálculo de 1 milhão de doses por semana. O secretário de Saúde disse que pretende vacinar 2 milhões de pessoas por semana. A verdade é que está o planeta todo querendo vacinas, mais de 50 países já iniciaram campanhas de vacinação, até mesmo aqui no Reino Unido, que começou antes, se preparou, fechou potenciais acordos com 6 candidatas, já aprovou 2, a Pfizer-BioNTech e agora a de Oxford. Está faltando vacinas, então a gente pode esperar aí nos próximos meses uma dificuldade para abastecer todo o planeta, principalmente para quem não se planejou tanto, né, como o Brasil. Então, por aqui, até agora, cerca de 1 milhão de britânicos já foram vacinados. Muita gente está reclamando dessa marcha lenta. Eu sei que pode parecer um pouco ruim para quem está no Brasil, que ainda não vacinou ninguém, né? Escutar que os britânicos não estão satisfeitos com 1 milhão de vacinados é porque o governo tinha prometido muito mais. Falava-se em milhões de pessoas vacinadas até o final do ano. Até agora, cerca de 1 milhão de britânicos, mas o governo aqui garantiu que nas próximas semanas essa campanha vai ganhar corpo. Killing, aí em Londres, a segunda dose da vacina, pelo menos por enquanto, não está sendo aplicada como a gente pensava que seria, naquele intervalo de 20 dias, de um mês. Os laboratórios têm falado algo sobre isso, sobre a eficácia, porque parece que a estratégia mudou
de acordo com o percurso que a vacinação tomou. Então, eles resolveram primeiro vacinar mais gente para ter uma primeira dose com eficácia de parte da população e depois ir distribuindo a segunda dose mais para grupo de risco, né? É isso aí, Bruna. E esse é um grande debate que está acontecendo por aqui. Tem aqueles que defendem, tem outros que não defendem, porque o laboratório da Pfizer-BioNTech afirmou que eles realizaram testes com um intervalo de 3 semanas entre uma dose e outra, e não de 12 semanas, como o governo quer fazer agora. Então, existe essa bola dividida. Já com a dosagem de Oxford, existem mais informações de que ela é eficaz se você tiver um espaçamento maior. Mas esse é um dos grandes debates que está acontecendo por aqui. Claro que a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver com o tempo, né, os resultados dessa estratégia do governo britânico, mas os cientistas e o governo aqui defendem que a situação agora é caótica. Estamos numa emergência e diante da emergência vale a pena tomar esse risco em que uma dose de Oxford oferece cerca de 70% de eficácia para ver se consegue abaixar a taxa de contaminados e a taxa de mortos. Hoje foram quase 59 mil contaminados, um recorde. São 7 dias com mais de 50 mil contágios por dia. O Reino Unido nunca tinha atingido a marca de 50 mil. Quando atingiu, nunca conseguiu descer. E olha que é um dos países mais afetados no mundo por conta dessa pandemia e olha que tem medidas restritivas. Então essa nova variante tem gerado muita preocupação por aqui e diante dessa emergência adotaram essa estratégia de aplicar uma dose no maior número possível de pessoas e a segunda no intervalo de até 12 semanas. Agora a gente teve a confirmação dessa variante chegando ao Brasil, né, Felipe Killing? Uma variante que se mostrou mais agressiva no contágio, mas menos mortal, né? Provoca menos mortes, pelo menos é a constatação do momento. E aí tem uma outra variante que surgiu na África do Sul e hoje o ministro de Saúde britânico disse que essa outra variante, o vírus vai mutando, né? Ele vai evoluindo para atacar cada vez mais. Essa outra variante seria mais agressiva e o que fica, a pergunta no ar, é saber se as vacinas que estão começando agora a chegar à população, se elas vão proteger contra todas essas mudanças que o vírus está fazendo. Killing, você ouviu alguma coisa sobre isso por aí? Ouvi, inclusive hoje entrevistaram a Sarah Gillett, que é a cientista arquiteta da vacina de Oxford, e fizeram essa pergunta para ela. E ela respondeu que, a princípio, não há indícios que essas variantes vão atrapalhar a eficácia da vacina, mas ela falou que vírus eles mutam e que é muito provável que alguma mutação num futuro próximo possa ser resistente à vacina e que aí será necessário fazer mudanças, assim como acontece com a vacina da gripe. Ela afirmou que o time dela está acompanhando de perto todas essas variantes, todas as mutações e que, se precisar, eles vão fazer alterações na vacina, mas que, por enquanto, são informações preliminares, por enquanto não há indícios, ainda bem, de que esses vírus são resistentes à vacina. Felipe Killing, fica mais um pouquinho com a gente vai colocar aqui o som do canal Band News, que transmite nesse momento o pronunciamento de Boris Johnson. Na verdade, acabou agora, né, o pronunciamento, é isso? Acabou de Íamos acabar. ouvir um pedacinho de Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, mas enfim, ele falou sobre muita coisa, claro, educação, sobre a situação do Reino Unido nesse momento em meio à vacinação. Você falou de um número recorde de contaminados, de um contágio maior nesse período. Isso é preocupante, porque se no Reino Unido, com o início da vacinação, com medidas restritivas, tudo mais, continua aumentando, no Brasil que a gente está um pé lá, um pé cá, fica cada vez mais complicado, né? Dá um medo se realmente a gente não conseguir realizar todas as medidas necessárias impostas pelo nosso governo. Dá um medo, Yuri, e vale destacar que essa nova variante foi descoberta aqui no Reino Unido porque eles sequenciam muito o vírus. Não quero dizer que apareceu aqui. Pode ser que sim, mas ainda não se sabe. Então, talvez seja uma variante que já esteja em vários lugares, talvez já esteja circulando no Brasil há muito tempo e estão descobrindo agora. Então, essas imagens da virada do ano no Brasil, das festas, repercutiram em todo o planeta. Inclusive, um diplomata da União Europeia falou que são imagens absurdas. E justamente esse ponto, que aqui mesmo com lockdown em novembro, mesmo com medidas restritivas sérias, o Natal cancelado, o Ano Novo também teve aglomeração nas principais cidades aqui da Europa, principalmente aqui no Reino Unido. A queima de fogos em Londres, na London Eye, foi cancelada, fizeram uma
para a TV, enfim, os casos estão crescendo. E o Boris Johnson falou agora na TV, essa nova variante é até 70% mais transmissível. E ela é responsável hoje por mais de 50% dos novos casos. Está se disseminando com uma velocidade enorme aqui na Inglaterra. Ela foi descoberta aqui, mas pode ser que ela já esteja em outros cantos do planeta, inclusive no Brasil. Sim, já tivemos confirmação hoje de 2 casos dessa nova variante aqui no Brasil, que é importante destacar, nesse momento, especificamente o que a gente está assistindo no Reino Unido, é uma aula, porque eles estão enfrentando uma nova variante que se dissemina muito mais rapidamente e anunciando medidas de lockdown no momento em que o país é o 4º que mais vacina no mundo. Parece pouco para quem está lá no Reino Unido, mas para quem está aqui do Brasil assistindo a vacinação, a campanha de vacinação deles avançando lá, dá para ver a diferença de tratamento que está acontecendo, né, entre os 2 países. Então, eles vacinando, estão propondo um lockdown, segurar um pouco mais, fechar um pouco mais para garantir que a disseminação do vírus vai desacelerar em pouco tempo, ao contrário do que aconteceu no Brasil nas festas de fim de ano, em que as pessoas provocaram muita aglomeração, infelizmente, e que as curvas de casos e de mortes, infelizmente, estão subindo lentamente aqui no país. Então é um momento diferente que os 2 estão vivendo, e o que eu queria dizer é que vacina não é milagre. Tá? Então é importante que, mesmo que no Reino Unido a vacinação esteja começando nesse momento, não resolve o problema. É uma medida de médio e longo prazo, até que todo mundo, a proteção seja suficiente para paralisar a pandemia, ainda demora. Seu ponto foi perfeito, viu, Lana? Porque aqui justamente falam isso, né? Uma corrida entre o vírus e a vacina. Falam de vida mais ou menos normal só em maio. Lembrando que a população do Reino Unido é de 66 milhões de pessoas e aqui é uma ilha. Se eu pegar hoje um trem de Londres e for até Edimburgo, na Escócia, são 4 horas. Os desafios logísticos no Brasil, de um país com tamanho continental, uma população infinitamente maior, será bastante complicado em pouco tempo conseguir controlar esse vírus. Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ao vivo, direto de Londres, muito obrigado pela sua participação aqui nos Bastidores do Poder e até uma próxima. Valeu, um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.